Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, te admiro muito. Como sair da obsessão por uma pessoa? Aí precisaria estar atendendo. Nada como atendimento online. Gente, nada. Não tem nada que substitui o atendimento online. Isso eu estou falando de coração. Nada substitui você ouvir a pessoa, mergulhar na história, conhecer cada detalhe. Então, por exemplo, essa obsessão, né? Precisaria conhecer detalhes disso. Então, o que eu posso fazer aqui é falar de uma maneira geral, evidentemente, sem conhecer cada particularidade. Meus amores, primeiro que a gente tem que entender, começando, quantos anos a pessoa tem. Porque, geralmente, é mais comum acontecer essa obsessão quando a gente é jovem, quando a gente está vivendo aí o primeiro amor, ou seja um amor platônico, ou seja um amor não correspondido. Então eu gostei, fiquei com a pessoa, e aí a pessoa terminou comigo depois de um mês, e agora eu fico obcecado por aquela pessoa, parece que a minha vida gira ao redor dela. Então isso é muito comum na juventude. Então dentro da juventude a gente vê esse processo como um processo natural. Agora, me soa com estranheza quando esse processo obsessivo acontece numa vida adulta de uma pessoa que já passou por 2, 3 relacionamentos e agora fica obcecada por esse outro relacionamento. É estranho. Então, primeiro a gente tem que levar em consideração isso. Ah, André, mas eu já tenho 40 anos, mas eu tô obcecada. Tá, mas foi o seu primeiro relacionamento? Porque você pode ter 40 anos e ter sido o seu primeiro relacionamento. Então, às vezes você tem 40 anos, mas o seu comportamento é igual daquela adolescente de 17, pelo fato de ser a primeira experiência amorosa. Então, ela tem uma intensidade muito grande. Eu fico obcecado pela pessoa. Por quê? Porque como foi a primeira experiência, ou foi um relacionamento que de alguma forma eu acredito que foi diferente de todos os outros, e se você parar para pensar, por isso que a gente tem que racionalizar quando a gente lida com obsessão. O que é racionalizar? É você entender que os outros relacionamentos, muito provavelmente, você também acreditava que a pessoa era diferente de todas as outras pessoas que você tinha conhecido. Provavelmente. Provavelmente, quando você também terminou aqueles relacionamentos, você também deve ter passado por uma fase onde você acreditava que você nunca ia encontrar alguém como aquela pessoa. Ai, gente, olha, ele era escroto, me tratava mal, mas olha, a pegada que a gente tinha, o beijo. Agora, quando eu fico com alguém, parece que falta alguma coisa, não é a mesma coisa. Então, assim, a chance de, no pós-término, esses pensamentos acontecerem é enorme. Então, quando você racionaliza, você começa a entender que esses pensamentos que fazem com que eu fique obcecado por alguém, ou seja, eu nunca vou encontrar alguém assim, o beijo nunca vai encaixar do jeito que encaixava, nunca vou encontrar uma pessoa que tinha tanta responsabilidade como ele, eu nunca vou encontrar uma pessoa tão honesta como essa pessoa que eu me relacionava, eu nunca vou encontrar uma pessoa que era tão parceira como essa pessoa, eu nunca. Então, esse eu nunca, esse pensamento faz com que o nosso cérebro entenda que, portanto, eu tenho que ficar correndo atrás dessa outra pessoa. Eu tenho que fazer um jeito de voltar, porque eu nunca vou encontrar alguém assim. E aí é a hora que começa a gerar obsessão. Então eu começo a ir atrás, eu começo a mandar. De repente, a pessoa até corta a gente. Ela cortou a gente. Mas o nosso cérebro continua acreditando que a gente nunca vai encontrar alguém assim. Então, a pessoa nos cortou, a gente se sente envergonhado, então você pode até se sentir envergonhada, eu não vou mais atrás da pessoa, mas você não perdeu o hábito de stalkear, de querer saber o que a pessoa está fazendo, de continuar acreditando que você nunca vai encontrar alguém assim, de querer saber com quem a pessoa está ficando, cria perfil fake,
Começa a seguir a namorada que ele tá agora, acompanha todos os stories, sabe? Se tem uma melhor amiga, pede a senha da melhor amiga para entrar pelo WhatsApp, pelo Instagram dela, porque ela é amiga do seu ex, para acompanhar os stories. E assim vai. E aí o raciocínio, por isso que tem que ser a racionalização, tem que ser o seguinte: o que isso me acrescenta? O que isso está me acrescentando? Eu saber o que ele está fazendo, eu saber, eu stalkear a namorada dele, o que isso muda na minha vida? Isso me faz seguir ou, na verdade, isso me estaciona? Eu quero a minha vida estacionada ou eu quero a minha vida em movimento? Porque a vida dele está em movimento. Então, é justo isso comigo? É justo eu ficar estacionada aqui nesse local? É justo eu ficar nessa areia movediça? E sou eu que estou me afundando, porque quanto mais eu stalkeio, mais... Então, é uma areia movediça. Quanto mais eu me movimento, mais eu afundo. Ou seja, quanto mais eu stalkeio, mais eu afundo, mais eu quero stalkear. Quanto mais eu acredito que eu não vou encontrar ninguém, mais eu desenvolvo essa obsessão. Por isso que a libertação passa pela racionalização. É por isso que às vezes precisa buscar o profissional, ter esse atendimento online, por exemplo, para que o profissional entenda cada detalhe seu, para te ajudar nesse processo de racionalização. Quantas vezes a pessoa está me contando um negócio, falando não sei o quê, e aí eu falo para a pessoa, tá, mas isso. Aí a pessoa fala, eu não tinha pensado nisso. Nossa, mas sabe, parece que faz um clique dentro da cabeça da pessoa. Às vezes, uma pergunta simples, né? Você joga uma pergunta, ali. Nossa, dá um... Por isso que muitas vezes tem que fazer o acompanhamento com um profissional. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.